A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Sheila Salomé, com o tema Levantemo-nos, do Grupo Irmão Fritz. Boa noite, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie. O nosso estudo de hoje é intitulado Levantemo-nos. E ele faz referência a uma mensagem de Jesus na última ceia com os apóstolos, onde ele convida os apóstolos a levantarem, a irem, a não desanimarem naquele seu momento de despedida. Nós temos como referências bibliográficas do nosso estudo o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra, o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e o livro O Sermão do Cenáculo, A Vinda do Filho do Homem, de Cláudio Fajardo. Nós vamos começar com um trecho do Evangelho de João, onde Jesus diz aos apóstolos: levantai-vos, vamo-nos daqui. E vamos pegar então um trecho do Sermão do Cenáculo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para nós. Se me amasseis, vós teríeis alegrado por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Não mais falarei muitas coisas convosco, pois está vindo o líder do mundo e ele não possui nada em mim. Mas para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ordenou, levantai-vos, saiamos daqui. Esse trecho do Sermão do Cenáculo, ele nos convida a refletir sobre muitas questões. Jesus deixa para a humanidade a mensagem de consolo, de conforto, de esperança. Vamos começar então a nossa reflexão pensando no verbo levantar. O dicionário vai nos dizer que levantar significa pôr-se em posição vertical, pôr-se de pé, erguer. Diz ainda sair do sono, despertar, acordar. E nós vamos fazer um convite à reflexão. Como nós temos nos levantado diante da vida, diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Como nós nos levantamos diante dos desafios do dia a dia. Como nós utilizamos a nossa conduta, a nossa postura, a nossa forma de perceber o outro, a nossa forma de nos relacionarmos com o outro. Como tem sido o nosso caminhar? Como nos levantamos diante da alegria e como nos levantamos diante da necessidade de sermos solidários, de sermos fraternos, de sermos companheiros. Como anda a nossa postura na vida? Estamos nos reerguendo? Estamos nos colocando de pé? Jesus, em sua mensagem, nos orienta a termos bom ânimo. Jesus, em sua mensagem, nos conforta, nos dizendo que nunca estamos sozinhos, que nunca estaremos sozinhos. E dentro das dificuldades da nossa jornada, quais os recursos nós temos utilizado para nos levantar? Nós temos buscado o autoconhecimento, compreendendo os nossos limites, descobrindo o nosso potencial. Nós temos buscado conhecermos a nós mesmos. Diante das dificuldades, temos procurado a terapêutica do Evangelho, a prece,
a leitura edificante, a leitura de um trecho da passagem de Jesus na terra, onde ele exemplifica a todo momento a paz, a compreensão, o diálogo, o amor, a fraternidade, o compreender sem julgar, o dialogar. Temos usado dentro das nossas dificuldades, nos momentos de fragilidade, temos buscado pela rede de apoio da família ou dos amigos. Quantas vezes necessitamos compartilhar alguma questão, dividir algum problema, ouvir e ser ouvido? O quão importante é a rede da família, dos amigos, daqueles que nos são importantes, nos são caros e que têm a capacidade de nos ouvir. Quantas vezes nós nos disponibilizamos para ouvir também, compreender, acalmar, dar uma palavra de conforto para alguém? É importante essa troca na nossa rede de convivência. É importante sermos solidários e é importante também termos com quem contar. Dentro das formas que temos utilizado para nos reerguermos diante das dificuldades, diante das provas do dia a dia, temos buscado a ajuda especializada quando necessário. É importante que nós tenhamos acesso, aos médicos da terra, aos especialistas da terra também, para que nós possamos caminhar com saúde, com equilíbrio, o equilíbrio físico, espiritual e mental. Dentro das palavras de Jesus no Sermão do Cenáculo, ele vai nos convidar a levantarmos, a erguermos. Ele fala para os apóstolos do quanto é importante ali, naquele momento, que eles sigam o seu legado, que eles sigam os seus ensinamentos, que agora a tarefa é de cada um deles. Agora a tarefa é de cada um de nós. No capítulo 84 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo intitulado Levantemo-nos, Emmanuel vai nos dizer: antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o famoso convite no Evangelho de João: levantai-vos, vamo-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Emmanuel vai nos lembrar do quanto a humanidade sempre cai em enganos, quanto que o homem às vezes se engana de ter os bens materiais, de ter aquisições e de perceber que não é este o seu objetivo. Emmanuel nos diz, do quanto que nós tendemos a procurar as vitórias fáceis, o quanto nós ainda tendemos a acreditar que o poder, que a supremacia, que a imposição vai nos trazer alguma vantagem. E o texto prossegue: com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se naquele momento lá da despedida da última ceia para ser dilacerado, logo após pelo gesto de Judas.
Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações da marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o Calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes. Na atualidade, ela apresenta a inúmeros cristãos apenas a possibilidade de viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Emmanuel puxa a nossa orelha, nos convidando a refletir, nos convidando a compreender que para a nossa caminhada não basta somente observarmos, não basta somente a leitura do Evangelho, não basta somente falarmos sobre o Evangelho. Ele nos convida a colocar em prática, a levantarmos e erguermos. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 3, Kardec vai nos dizer: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. Kardec nos convida a pensarmos na ação, no verbo. Kardec vai nos lembrar do quão importante é a caridade no nosso processo de crescimento, de amadurecimento, de compreensão da nossa história e da nossa existência. É importante pensarmos o quanto que nós temos sido úteis ao outro. Qual é a nossa extensão de colaboração, de solidariedade, de compreensão, de caridade? Estamos colocando em prática os ensinamentos de Jesus? Estamos colocando em prática o convite de Jesus a levantarmos, a nos erguermos, a ficarmos de pé? Como temos comportado diante da nossa rotina, diante do nosso cotidiano, diante das diferenças de opinião, diante das diferenças de entendimento, de compreensão? Como temos comportado diante dos nossos próprios conflitos, dos nossos conflitos interiores, das nossas dúvidas, das nossas angústias? Como temos agido diante de nós mesmos, muitas vezes nos culpando, nos julgando, nos condenando e ficando presos, sem a capacidade de movimento, sem a alternativa de levantarmos, sairmos daquele lugar. É importante pensarmos internamente no movimento interno que fazemos o tempo todo, às vezes acordados, às vezes dormindo, o quanto que nós temos caminhado em busca da nossa melhoria, da nossa compreensão dos nossos limites, o quanto temos caminhado, erguido diante das dificuldades. É importante também pensarmos o quanto temos feito externamente, contribuído. Muitas vezes, ao sair de nós mesmos e nos voltarmos para o outro, encontramos respostas para aquelas questões mais íntimas. Este exercício da fraternidade certamente nos auxilia a nos conhecermos, a compreendermos as nossas dificuldades. Carlos Pastorino
vai nos dizer no livro Sabedoria do Evangelho: levantai-vos, vamos daqui. Enfrentemos as forças adversárias que se erguem e cumpramos as determinações superiores com inquebrantável coragem, a fim de superarmos e vencermos os impactos do mundo. Tenhamos força e coragem. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie, hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.